Você sabe quais são as rotinas que mais geram ansiedade? Aquela que te faz ficar preocupado, tenso, deixando de dormir e a sua vida assim não tem mais sentido. No vídeo de hoje, meu nome é Matheus Coelho, sou psicólogo e quero te ensinar a você avaliar se essas rotinas que você está fazendo têm gerado mais ansiedade na sua vida. Se tem gerado, como mudá-las, ou seja, como gerar uma nova rotina, um novo padrão de comportamento. Se esse assunto é do seu interesse, acompanhe comigo aqui minha linha de raciocínio. Serão quatro rotinas que eu quero te explicar para você avaliar como você tem vivido. E antes eu quero te explicar o que são rotinas. Rotinas são padrões de comportamento e também padrões de pensamento. Ou seja, é uma forma que nós usamos para fazer ou para pensar algo. Exemplo, aconteceu alguma coisa no seu dia a dia, você tem uma forma de pensar. Essa forma de pensar diz muito sobre a sua rotina, o seu padrão de pensamento. Aconteceu um tipo de comportamento e aí a sua forma de agir é sempre da mesma forma. Então você tem um padrão de agir, de se comportar. Você tem, por exemplo, rotina para acordar, rotina para lidar com problemas, rotina para lidar com seu marido, com seu filho, no seu trabalho, rotina para lidar com seu sono. Então eu quero que você reflita, pelo menos de acordo com essas quatro, de como estão as suas rotinas, porque isso afeta diretamente a sua saúde mental. A primeira rotina que eu quero conversar com você, importantíssima, são as pessoas que evitam ter contato com o que gera ansiedade. É exatamente esse ciclo da evitação que faz você ter cada vez mais ansiedade. Por exemplo, vamos supor que você tem ansiedade social, você tem dificuldade de falar em público, de se enturmar, de conversar em grupo, e aí você recebe um convite para fazer uma apresentação. Tá aqui então, você tem ansiedade de falar em público, você recebe o convite. Quando você vai, você recebe as descargas da ansiedade, você sente todo aquele desconforto e aí você nega ou você evita, foge. E aí o estímulo vai e você vai para o outro lado. O fato de você fazer isso traz alívio, porém esse alívio ele é muito perigoso porque você evitou algo que era para você enfrentar, para você vencer a ansiedade, e o fato de você ter evitado aumenta a sua ansiedade numa futura oportunidade. Então, se você não quis falar em público nessa oportunidade, você rejeitou. Quando tiver uma nova oportunidade, e às vezes essa nova oportunidade será obrigatória, como por exemplo, uma apresentação do TCC na faculdade, um processo seletivo, ou quando você for convidado para fazer uma palestra, seja em company, seja oferecendo seu serviço, seja uma própria reunião do trabalho que você tem que fazer. Aí, quando você não puder de fato fugir dela, a sua ansiedade será muito maior. Então, pessoas que têm o hábito, e quando eu falar de hábito e rotina são sinônimos, mesma coisa, quando a pessoa tem o hábito de evitar as situações que geram ansiedade, elas serão cada vez mais ansiosas. Por exemplo, tem pessoas que têm dificuldade de ter conversas difíceis, e aí ela sempre evita isso, sempre foge, sempre evita entrar em conflito com aquilo que está gerando os sintomas ruins da ansiedade, e quanto mais você evita, maior a ansiedade. Então esse é o primeiro hábito. Agora, atrelado a isso, eu quero te dar um novo hábito para você substituir isso, porque não adianta, não é verdade? Eu falar o hábito que é ruim, o hábito que traz prejuízo, se eu não der pelo menos uma válvula de escape para você começar a pensar o que pode ser mudado. Então, se você está evitando, a forma de você mudar essa rotina é enfrentar. Só que enfrentar em pequenas escalas. Por exemplo, se você se sente muito incomodado para fazer apresentações em público, eu não quero que você chegue lá na reunião do trabalho para apresentar para toda a equipe. Mas eu quero que você comece a se expor. E encontre estratégias de relaxamento enquanto você está se expondo. É assim que nós vencemos a ansiedade. Nós, enquanto psicólogos, ajudamos os nossos pacientes a fazer isso. Ele enfrenta o estímulo que traz ansiedade, ele aprende técnicas de relaxamento, ele enfrenta um maior, ele aprende técnicas e ele vai enfrentando até ele chegar no chefão, que é como se fosse aquela situação master, aquela situação que gera mais ansiedade. Então comece, por exemplo, se você tem medo de falar em público, falando pro espelho, depois você começa falando para sua família, depois falando para seus amigos, depois falando para os principais amigos do trabalho, daqui a pouco você está falando para todo mundo, porque você está se expondo e aprendendo técnicas de relaxamento através da respiração. Segunda rotina é
Viver no piloto automático. O que significa isso? Quando você vive sem planejar o seu dia, tem uma rotina cansativa, estressante e improdutiva, ou seja, você sai fazendo sem perceber, você se torna cada vez mais ansioso. Já parou para pensar que os nossos dias estão passando cada vez mais rápidos? E tem aquelas pessoas que ficam empurrando com a barriga as principais decisões, e é como se, eu já ouvi falar assim, Matheus, para mim, toda semana parece igual. É uma eterna quarta-feira, porque quarta-feira tá ali no meio da semana, e a gente vive aquilo ali, chega domingo, chega na segunda de novo, ainda na quarta, toda quarta-feira, e você não sente prazer na sua rotina. Então, você precisa ter muito cuidado se você não está simplesmente sobrevivendo, deixando de viver e de usufruir do seu dia a dia. E as pessoas que vivem demais no piloto automático são aquelas que, enquanto estão almoçando, estão mexendo no celular, já quando estão fazendo uma atividade, está com o pensamento no outro. Ela está lá na reunião de trabalho, mas o pensamento dela está em casa. Porém, quando ela chega em casa, o pensamento dela está no serviço. Ela está indo para o trabalho, o pensamento dela já está em outro local. Ela nunca vive o momento presente. Isso é muito ruim, isso gera desgaste, isso gera muito cansaço e daí dá tensão, daí já dá ansiedade. Fica urgentemente aqui ao meu pedido, se você está só sobrevivendo de maneira automática, empurrando a vida com a barriga, você precisa diminuir, cuidar da sua alimentação, separar tempo para você fazer atividade física, fazer um momento no início do dia de respiração e de visualização de como vai ser o seu dia. Se você não tem 5 minutos para parar no início do dia, para planejar como vai ser o seu dia, calma aí. Alguma coisa está muito errada. Então comece no início do dia preparando com clareza, com tranquilidade, estando convicto de que você vai viver um dia no aqui e agora, saboreando todos os processos que acontecem no seu dia, não simplesmente vivendo. Está se alimentando? Se alimente presente. Está dirigindo o carro? Esteja ali presente. Está conversando com a sua esposa ou com o seu esposo? Esteja ali conversando e não pensando em outras coisas, porque isso faz você ficar ansioso. Então eu já ensinei que um novo hábito é você saborear o aqui e agora, é você viver no presente sem imaginar demais o futuro. Você pode sim planejar, mas não perder o seu presente imaginando o seu futuro. E a terceira rotina, ou seja, o terceiro hábito das pessoas é imaginar perigo em tudo. Já viu aquelas pessoas que um pequeno problema vira um problemão? Elas têm o costume de tornar pequenos copos d'água em grandes tempestades. Elas ficam sempre preocupadas, têm pensamentos acelerados. E quando eles ficam com esses pensamentos acelerados e indesejáveis, eles acabam falando coisas que não querem, machucando pessoas que não querem. E isso gera incômodo, isso gera ansiedade, porque as pessoas não conseguem entender por que isso está acontecendo. Mas quanto mais preocupado você fica, quanto mais controle você tenta ter de tudo, de todos, mais angustiado e mais ansioso você se sente. Para você mudar esse hábito, é urgente você mudar a sua forma de olhar para o mundo. Aí já é uma questão mais de crença. É como se você colocasse um óculos e a lente que você vê o seu mundo não tem que ser só de problemas, mas tem que ser de oportunidades e de aprendizados. Você não precisa ficar imaginando o pior. Você tem que simplesmente entender que a vida vai seguir o seu rumo, a sua jornada, e você vai aprender com ela, sejam coisas boas ou coisas ruins. E a dica aqui complementar é quando você se sentir muito conturbado, se sentir muito agitado, colocar isso para fora, seja escrevendo, seja ligando para um amigo, para um conselheiro espiritual também, porque quando você consegue colocar aquilo que você sente para fora, isso por si só já diminui sua ansiedade. Mas, como eu disse, mudar a sua crença, a forma que você começa a olhar as coisas e evitar encontrar os problemas, mas encontrar as oportunidades, fará você desenvolver a capacidade de estar bem no momento presente e ser cada vez menos ansioso. Quando você tem essa capacidade de entender que as coisas vão acontecer e você vai aprender, vai se desenvolver, vai crescer, independente do que acontecer, aí você começa a mudar o rumo da sua saúde mental. E por fim, e não menos importante, é a rotina número 4.
Quando a pessoa ela é muito perfeccionista e ela se cobra demais. Pessoas que são perfeccionistas querem tudo do jeito dela. Ela chega em casa, a casa aparentemente não está totalmente desorganizada, mas é uma coisinha fora e o dia dela já desmorona. É quando ela chega no serviço, 90% das coisas estão feitas corretamente, mas 10% não está como ela queria. E já é o fato dela entristecer, dela brigar, dela discutir, dela perder a razão, dela perder a própria paz. Quando você quer ser perfeito demais, você sofre demais. E aqui a dica é para você se controlar, porque pessoas que são perfeitas demais, elas se sentem estagnadas. Sabe por quê? Porque o que propicia o aprendizado e o crescimento é a oportunidade de você tentar, errar, aprender, tentar de novo e ficar nesse ciclo de tenta, aprende, corrige, aprende algo novo. Só que quando você nunca se permite dar um passo para o aprendizado, querendo ser, não, eu não vou colocar essa ideia na prática porque não está perfeita. Não, esse projeto aqui ainda não está bom. E não está na hora de comprar isso daqui porque eu tenho que ter as condições perfeitas. Eu tenho que esperar o momento perfeito. Eu tenho que esperar as coisas perfeitas. Ei, se você esperar tudo perfeito, você não vai viver de forma tranquila no aqui e agora. Se você se tornará cada vez mais ansioso e se cobrará demais. Que é outro comportamento de pessoas que têm esse hábito, apresentam dificuldade de falar não, porque eles querem sempre agradar, eles querem sempre mostrar que eles são prestativos e que vão fazer tudo corretamente. E quando você não fala não impõe limites e não é assertivo com a sua comunicação, você pega problema dos outros para você, os seus você não consegue resolver, você vai se enchendo de problema, daqui a pouco você corre um alto risco de ter crises de ansiedade, porque você não consegue lidar com o que você está sentindo, com o que você está pensando e com aquilo que você quer. A dica aqui é exatamente você ser mais flexível. A nova rotina que você precisa criar é você entender que o imperfeito também é bonito, que o imperfeito também é natural e que tá tudo bem se as coisas não aconteceram da forma que tinha que acontecer. O que você não pode se acostumar com a mediocridade. Vou fazer desse jeito mesmo. Não, desse jeito aqui tá bom. É você dar o seu melhor, só que dar o melhor não é ser perfeito, porque ser perfeito é algo que nunca iremos atingir. Por mais que você faça, nossa, aquele ali tá ótimo. Se você for olhar com lupa, todo mundo tem algo a melhorar. E a vida é assim. Nós sempre teremos algo a melhorar. E isso é o que nos torna humanos, ou seja, estamos em construção. Nós não somos um produto acabado, não somos essa caneta que acabou, essa caneta não muda, a não ser que ela quebra e ela deixe de ser útil para mim, mas nós somos um ser humano que está crescendo, que está evoluindo, que pode desenvolver e são as nossas escolhas que determinam os nossos hábitos, logo as nossas rotinas e essas rotinas definem como serão os nossos dias, como serão os nossos resultados, como será a nossa saúde mental, física e qualquer saúde que você queira imaginar em todas as áreas, também a espiritual, falando da importância dela. Eu espero que você tenha gostado, se você chegou até aqui, e se você curtiu esse vídeo, eu gostaria que você lembrasse de se inscrever no canal, acionar o sininho para você receber as futuras notificações, enviar esse vídeo para um amigo, que se você lembra daquele amigo ansioso, que está sofrendo, tem dificuldade com lidar com os problemas do dia a dia, esse vídeo pode trazer uma clareza e um bem-estar para ele. Foi um prazer, eu espero que esse conteúdo contribua para a sua vida, e deixa aqui o seu comentário, quero ler muito a sua opinião. Um abração!